Tudo bem, gente? Olha eu aqui para a gente dar continuidade à série que traz os grandes pensadores que nos auxiliam e muito nas práticas dentro de sala de aula. Hoje nós vamos falar da Emília Beatriz Maria Ferreiro 2 horas depois. Scavo. Vocês sabem quem é? Bom, antes de falar dessa grande pesquisadora, nós vamos dar os lembretes de sempre. Para vocês receberem todos os materiais que nós produzimos e para nos ajudar a melhorar os números do canal, nós precisamos que vocês se inscrevam, apertem o sininho para receber todas as notificações, porque quando vocês apertam o sininho, vocês recebem notificação de todo o material que é produzido. Deixem seus joinhas, escrevam nos comentários o que vocês acharam, sugestões, dicas, dúvidas, porque nessa troca com vocês a gente constrói a grande cooperativa de conhecimento que nós falamos em todos os nossos vídeos. Mas agora vamos lá. Antes de começar a falar dessa mulher, eu queria falar uma frase. Ler não é decifrar. Escrever não é copiar. De quem é essa frase? Bom, talvez você nunca tenha ouvido falar de Emília Beatriz Maria Ferreiro Scavo, mas com certeza vocês já ouviram falar dela. Emília Ferreiro. Óbvio, todos nós da educação já ouvimos falar de Emília Ferreiro, mas algumas questões, algumas pessoas têm que se apropriar e outras relembrar da grande pesquisadora que nos auxiliou e nos auxilia muito nos processos de aprendizagem, né, de trabalho com as crianças que estão relacionados à escrita, à leitura e à alfabetização de um modo geral. Mas antes de começar pelo fim, que isso a gente vai discutir muito no fim desse vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre a Emília Ferreiro? Então vamos lá. A Emília Ferreiro, para quem não sabe, é argentina. Ela nasceu em Buenos Aires em 5 de maio de 1937. No fim dos anos 60, ela se formou em psicologia na Universidade de Buenos Aires. Logo depois do fim da faculdade, ela começou a pesquisar, começou a se interessar por alguns assuntos, e aí ela resolveu ir fazer doutorado na Suíça. E quando ela chega lá para fazer o doutorado, eis que quem se torna o orientador de Emília Ferreiro? Nada mais, nada menos do que Piaget, um dos pensadores que já está aqui no canal. Se você não conhece, dá uma olhada nesse vídeo. A gente vai deixar ele facinho aqui na descrição para vocês conhecerem. Bom, quando ela se aproxima de Piaget, ela aprimora as pesquisas e os estudos dela. E quando ela retorna para a Argentina, ela monta um grupo e continua escrevendo e fazendo trocas significativas com o orientador dela, que é o Piaget. Em 1977, após o golpe de Estado que a Argentina sofre, que derrubou o presidente Perón, a Emília Ferreiro se exila na Suíça. Só que quando ela vai para esse exílio, o que ela faz? Ela leva com ela todas as pesquisas que ela realizou junto com a equipe sobre a psicogênese da língua escrita. E é sobre essa tese que nós vamos falar hoje, que é um grande avanço para todos nós da educação. Bom, como eu já falei, a Emília Ferreiro, ela é aluna do Piaget, lá em Genebra. Ela fez parte do grupo de pesquisa que o Piaget orientava. E aí, o foco da pesquisa dela, assim, o que sempre chamou muita atenção quando ela inicia o trabalho dentro da área dela, é o fracasso das crianças pobres na escola. Ela sempre se sentiu muito incomodada com esse fracasso e com as metodologias usadas com relação às pesquisas que eram relacionadas a esse fracasso. Bom, frente a essa
inquietação, ela resolve aprimorar os estudos, se debruçar suas pesquisas nesse tema. E através de técnicas piagetianas, ela cria e ela começa a fazer um interrogatório com as crianças. Por quê? Ela começa um trabalho diferente de tudo que já era feito no mundo. Porque as pesquisas até aquele momento eram sempre focadas no fracasso e no intuito de entender o que faltava para as crianças e suprir isso que faltava. E aí, Emília Ferreiro, conforme ela vai pesquisando e vai criando instrumentos nessa pesquisa, ela começa a inverter um pouco a coisa. Ao invés dela pesquisar o porquê essa criança tem a dificuldade, ela vai pesquisar, mas existem crianças que conseguem. O que faz com que essas crianças consigam? O que garante essa aprendizagem? Quais são as etapas dessa aprendizagem? E aí, e o bacana que ela se debruça sobre esses questionamentos porque ela quer saber como a criança aprende a ler. E aí, entendendo a narrativa das crianças sobre como elas entendem a função da escrita, ela começa a perceber que as crianças, para se constituírem de forma exitosa nesse processo, faz-se muito necessário que elas compreendam a função social dessa escrita. Mas, Karina, como assim a função social da escrita? Vamos lá. Lembrando que é um vídeo pocket, a gente tem que ser muito sucinto nessa explicação. Se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer uma live sobre isso. É muito importante que, para fazer sentido e ser do interesse dessa criança, que aquilo tenha um significado e que aquilo tenha uma função. Como fazer com que a criança entenda que aquilo tem um significado e uma função? Bom, é sobre isso que ela vai pesquisar. Partindo da ideia que as crianças são potentes e têm condições de pensar sobre os objetos de conhecimento e não dependem exclusivamente de alguém que lhes ensine, ela começa a fazer uma série de pesquisas junto às crianças que estão em processo de alfabetização e as crianças que já foram alfabetizadas para entender, frente a essas narrativas, o que seria verdadeiramente importante. Ela sempre acreditou que as crianças não eram passivas, uma folha, um papel em branco em que o educador deveria construir o conhecimento sobre. Através dessas ideias e pesquisas, ela compreende que esse processo de aquisição da escrita, ele se constitui através de construções das crianças sobre aquele conhecimento. E quais são os obstáculos para a construção dessa aprendizagem, né? A construção dessa escrita. Nesse momento, ela se depara com a importância da compreensão por parte das crianças da função social da escrita e que essa compreensão, ela está intimamente relacionada com a fala. Então, como ela percebe isso? Ela começa a perceber que as crianças, quando ela começa a fazer esses questionamentos, essas conversas, estabelecer essas narrativas com as crianças usando o método piagetiano, ela começa a perceber algumas ligações que as crianças fazem com a fala e a escrita. E a partir do momento que a criança começa a fazer essa ligação da fala com a escrita, é porque ela entendeu a função social dessa escrita. E entendendo a função social dessa escrita, ela começa a fazer criar algumas hipóteses frente a essa escrita. A primeira hipótese que ela percebe é que as crianças começam a associar cada um dos signos grafados, cada uma das letras grafadas a uma abertura da boca para uma palavra. Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Se a criança quer escrever gato, ela entende que a palavra gato, ela abre a boca 2 vezes. Gato. Então, quando ela vai fazer a representação gráfica dessa palavra, ela vai usar, na maioria das vezes, 2 letras. E aí a gente pode esmiuçar, porque nós vamos ter os pré-silábicos, silábico com valor, silábico sem valor, e é muito detalhado para só
um pocket. Se vocês tiverem interesse, deixem aqui nos comentários que a gente esmiuça cada uma dessas etapas, dessa construção da aprendizagem. E a partir daí, ela descobre uma coisa muito interessante, quando essa criança faz essa hipótese. Poxa, cada vez que eu mexo a boca, é um som. Então, cada uma dessas letras, desses signos que eu vou usar, vai representar esse som que eu estou produzindo. E o mais interessante disso é que essa ideia é incorporada em algumas línguas. Quando você faz um levantamento da história das línguas, você percebe que a construção da escrita se baseou nessa mesma hipótese que as crianças fazem hoje em dia. Então tem uma lógica tremenda. Inclusive, ainda hoje, alguns idiomas ainda usam a forma gráfica de registrar a fala, a escrita, se baseando nisso, né? Nos sons e pictogramas e letras e o mandarim, que significa assim, cada som da boca vai ser representado por um símbolo, ou cada palavra por um símbolo. Então ela começa a perceber assim, não, pera, mas essas hipóteses das crianças conversam de forma muito íntima com a história da construção da escrita. E isso faz com que ela se torne cada vez mais interessante e mais alvo da sua pesquisa. Para a aquisição da escrita, é importante a função social, como eu já falei, e por isso a criança tem que ter contato com o mundo do letrado. Essa é outra coisa que é muito destacada nas pesquisas da Emília Ferreiro. E assim, não é apenas ter contato, porque ter contato hoje em dia, a gigantesca maioria das crianças tem esse contato. É ter um contato significativo. Um contato que faça com que a criança tenha interesse por aquilo. Então, algumas sugestões aqui, brevemente, que a gente pode dar na educação infantil para essa criança ter contato de forma significativa com o mundo letrado, com o mundo escrito, da imprensa, da literatura, para além da disposição e da oferta de livros, da leitura, situações em que o professor estimule, né, que o educador estimule a criança a compreender a importância da escrita. Então, por exemplo, quando eles estão fazendo alguma pesquisa, criando alguma hipótese num determinado projeto, num determinado foco de curiosidade, o professor pode se colocar como escriba, registrando os apontamentos que eles fazem. Um exemplo, ao final da atividade, ao final de toda aquela manipulação, para que no dia seguinte eles deem continuidade de onde eles pararam. E aí eles vão entender que, olha que interessante, foi através da escrita do professor que a gente conseguiu lembrar de detalhes que talvez nós não lembrássemos se alguém não tivesse registrado. Isso é uma forma muito potente de mostrar a função da escrita. Para além disso, convidar as crianças a criarem registros próprios do que está acontecendo, mesmo que a criança não escreva ainda, mas estimulá-la a esses registros auxilia a fazer com que a criança compreenda a importância desses registros gráficos. Já falei sobre esse livro em várias lives, mas um livro que vai trazer uma narrativa super potente de fazeres de sala. É um livro muito antigo, que foi escrito, né? Os registros ali são de 1979, mas vão conversar muito com isso que eu tô falando para vocês, que são as pesquisas da Emília Ferreiro e os trabalhos do Piaget. É o livro A Paixão de Conhecer um Mundo, da Madalena Freire, né? Algumas pessoas falaram, Karina, tá difícil achar esse livro. Realmente, gente, é um livro difícil de achar. Mas se vocês derem um Google ali, vocês acham um livro usado, o que é bem mais barato. E aí, vocês podem adquirir para estudar, porque ali tem práticas na educação infantil muito potentes para quem quer começar a se apropriar dessa perspectiva de trabalho da Emília Ferreiro, né? Da psicogênese da escrita. Então, vamos dar continuidade aqui. A partir daí, ela começa a aprimorar suas pesquisas e começa a entender como esse aprendizado se constitui.
Entendendo como esse aprendizado se constitui, ela vai dividir esse aprendizado em etapas. O que vai, para além de facilitar a pesquisa dela, vai nos auxiliar quanto educadores para entender qual momento, em qual etapa essa criança se encontra na aquisição desse projeto, desse processo de aprendizado da escrita, tá? Gente, a gente teria muita coisa para falar aqui sobre Emília Ferreira, mas como a gente sabe é um vídeo pocket. A última dica que a gente deixa para esse vídeo, para quem quiser se aprimorar um pouquinho mais nesses estudos da professora Emília Ferreira, é o livro Escrita Antes das Letras. É um livro super interessante, de 2013, é um livro bacana porque ele tem a síntese de todos os escritos, de todos os artigos, de todas as pesquisas, todas as trocas que a Emília Ferreira fez com Piaget, elas são mais sintetizadas nesse livro. Então fica aqui a dica, quem quiser conhecer, se aprofundar um pouco mais sobre essa maravilhosa pesquisadora que nos auxiliou e nos auxilia muito nesse processo de aquisição de escrita, fica a dica, leiam, conheçam, se aprimorem. Mais uma vez a gente pede, se vocês tiverem interesse de saber mais detalhes sobre essa construção, a psicogênese da escrita, deixem nos comentários, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha, ou se não gostarem também pode deixar um dislike, mas quem deixa dislike, deixa uma dica, onde é que a gente pode melhorar, porque como a gente sempre fala, isso aqui é uma cooperativa. Nós construímos juntos os aprendizados e as trocas se efetivam quando a gente conversa através dos comentários, através das redes sociais. Não se esqueça, nós estamos na rede social, Facebook, Instagram, Twitter. Basta escrever lá que a gente dá uma devolutiva. Obrigada por mais uma vez fazer companhia pra gente nesse vídeo. Compartilhem para nos ajudar. Beijinho, tchau!